aqui tratamos de um plano emergencial de ativação da nossa economia. Portanto, muito mais do que estabelecer um ou outro benefício para um setor, o que precisamos olhar é o todo da cidade e o quanto ela sofre nesse momento. O PNAD, pesquisa que é realizada no país, aponta que mais da metade da população economicamente ativa, após os 30 primeiros dias da pandemia, já se encontrava sem nenhuma atividade econômica. Então, estamos dizendo que metade da população economicamente ativa do Brasil já está desempregada e não tem fonte de riqueza. Segundo ponto extremamente relevante, a FEComércio anunciou há 2 semanas atrás que 35% dos serviços na cidade de São Paulo já encerraram definitivamente a sua atividade. O IPEA apresenta dados que a retração do serviço nas regiões metropolitanas superam 40%. E o Instituto Boa Vista indicou no último mês 73% no crescimento de falências e recuperações judiciais. Este é o cenário da economia após 100 dias de pandemia. E para enfrentá-lo, precisamos apresentar um plano. Fiz questão de, durante os meses de março e começo de abril, estudar profundamente os dados e os elementos da cidade de São Paulo, em que a gente pudesse encontrar parte dos setores da economia que poderiam antecipar investimentos que estão programados para os próximos 6, 7, 8 anos, para este período do pós-pandemia. Essa me parece a questão fundamental e um passo importante está sendo dado no dia de hoje. Seja ao pautar o projeto de lei 217 de 2020, seja pelo debate que a gente traz nesse momento aqui. No programa de recuperação de débito, esse que a gente pretende dilatar o prazo de exclusão e permitir o prazo para novos ingressantes, arrecadou no ano passado 16 milhões de reais. Portanto, é um programa muito pequeno e que a gente precisa entender o tamanho do impacto. À medida que é um programa pequeno, ele também tem um impacto pequeno na economia da cidade, mas é muito importante. Se nós não cobrarmos TPU de ninguém neste ano, por conta da pandemia, poderemos deixar de arrecadar coisa da ordem de 8 milhões de reais. Se de fato pretendemos reativar e recuperar a economia, teremos que ir muito mais além do que o que se pretende neste texto inaugural, porque ele é o primeiro texto apresentado para alguma recuperação e ativação da economia. Então, nos parece fundamental olharmos para a economia da cidade e, ao olhar para essa economia, conseguir enxergar onde um alívio fiscal de 2, 3 milhões de reais vai garantir 30, 40, 50, 60 mil empregos. Sem dúvida nenhuma, este é um bom começo. A questão é, não podemos parar aqui. Precisamos objetivamente pensar no IPTU comercial de quem, durante os últimos 100 dias, não pôde abrir o seu comércio. Se é verdade, e nós sabemos que o governo municipal conseguiu adiar o pagamento da sua dívida com a União, próximo de 170, 180 milhões por mês, recebe de auxílio da União no socorro, coisa da ordem de 1,5 bi. É o município que tem o maior número de beneficiados no auxílio emergencial. A somatória de todos esses valores chega a coisa de 4,5 bilhões. Em recente manifestação do Tribunal de Contas, na nota técnica 2, anuncia que o município deve terminar este período de 2020 com 2,3 bilhões em caixa de superávit. E nós vamos nos omitir e nos furtar? Não. E é por isso, para que a gente tenha muito vivo na nossa memória o quanto a atividade econômica que está aí, o quanto aquele que tem o seu pequena mercearia, o seu pequeno comércio, aquele que tem o seu pequeno serviço, hoje depende de uma luz pública. E acredito que todos nós temos estas condições reais de apresentar os números, a capacidade de alívio e de salvar a geração de emprego na cidade de São Paulo.